Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias, nessa manhã, mais uma vez, no Salmo de número 119. Abra comigo a Sagrada Escritura, Salmo 119. Nós vamos ler dessa feita, verso 81 até o verso 86. Embora nossa prédica essa manhã se detenha no versículo número 86, dando assim continuidade à nossa série de sermões. Neste Salmo tem sido, de fato, uma bênção para as nossas vidas, as manhãs de domingo, aprendendo mais aqui da palavra do Senhor. Diz-nos assim as Sagradas Escrituras: Desfalece minha alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Esmorece os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo: quando me haverás de consolar? Já me assemelho a um odre na fumaça, contudo, não me esqueço dos teus decretos. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Para mim, abriram covas os soberbos que não andam consoante a tua lei. São verdadeiros todos os teus mandamentos. Eles me perseguem injustamente. Ajuda-me. Amém. Mais uma vez, Senhor, nós te louvamos por tua palavra, tua santa palavra, pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pela alegria que temos como igreja do Senhor, de aprendermos aos teus pés. Tu possas, Senhor, nos ajudar essa manhã mais uma vez, entendermos que o Senhor assim nos revelou nas sagradas letras e elas nos tornem sábios para a salvação em Cristo. O propósito é esse, é sermos cada vez mais conformados à imagem do Senhor, nossa maneira de pensar, nosso agir em nossas palavras. Sabemos que a tua palavra é poderosa para fazer infinitamente mais. Então, abençoa a tua igreja essa manhã reunida, nossos irmãos aqui no templo, no auditório, juntos possamos, Senhor, mais uma vez aprender do santo magistério do teu Espírito, na santa palavra, para a glória do teu nome, Pai. Assim nós te pedimos. Magnifica, acima de tudo, o teu nome e a tua palavra. Troveja o Deus da glória. Em nome de Jesus, assim, nós te oramos, Senhor. Amém. Meus irmãos, mais detalhes dessa feita nos são transmitidos pelo salmista acerca das suas aflições, né? Percebam que ele está deixando mais claro o sofrimento pelo qual ele está passando. No versículo de número 85, ele afunila, como nós vimos no domingo passado, e ele destaca a prática da soberba, né? Pelos soberbos que não temem o Senhor e assim estavam conspirando contra a sua vida. Então ele vai nos trazer mais ainda que tipo de atitude os soberbos estão engendrando, ou seja, no que eles estão conspirando para assim trazer tanto sofrimento ao servo do Senhor. Nós vimos que os soberbos, por não terem um temor de Deus, não cogitarem a Deus, eles desprezam a sua palavra e, consequentemente, atacam o próximo. Isso é algo muito natural na vivência dos que não temem a Deus. E ele vai mostrar, então, como isso é mais ainda perpetrado pelos soberbos. Principalmente na perseguição, como nós vemos aqui no verso 86, né? Com mentiras que visavam destruir a reputação do salmista. E isso, de fato, é algo muito doloroso. Nós sofremos muito quando inverdades são ditas a nosso respeito. E não é diferente com o salmista. Nós vamos observar isso aqui. Ele sofre muito com isso e o Espírito conduz a registrar isso, mostrando até para nós, eu creio primeiramente, de que Deus tem ciência desse tipo de sofrimento que nós enfrentamos do lado de cada eternidade, né? Nós passamos por isso. Veja que na leitura da primeira epístola de João, no capítulo 3, lida por nosso diácono, irmão Geni, o
texto fala que não vos admireis se o mundo vos odeia. O ódio, não é? Ou seja, sempre nós iremos observar isso. E o contexto, 1 João, trata de Caim e de como ele perseguiu e matou o seu irmão Abel. Então, essa é uma realidade que nós vemos aqui, né, se cumprindo. A Escritura também se cumpre nesse aspecto negativo. Os ímpios e os soberbos agirão sempre com a mesma coerência. E os fiéis também sofrerão com a mesma coerência. Por isso que o registro de João, milênios após Caim e Abel, ainda trazem a mesma percepção de que os que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. E isso é algo que nós temos que entender, principalmente nessa perícope aqui, do verso 81 até o verso 87, né? Mais essa seção do Salmo, onde os sofrimentos do salmista são mais esmiuçados. Ele está realmente muito sofrido com tudo o que ele está enfrentando. Como ele agiu diante disso? Interessante, porque as suas lutas, elas nos são pedagógicas, são didáticas. Como ele agiu, isso é muito importante para nós entendermos também como nós devemos agir, né? E ele agiu da seguinte forma: ele continuou confiando na palavra em meio às afrontas. E ele buscou a Deus mais intensamente em oração. Então, se você observa as lutas que ele está enfrentando, o que ele tem que fazer? O que ele vai fazer? Você vai observar, ele diz no verso 86, são verdadeiros todos os teus mandamentos. Ele confia na palavra. Na sequência, o que acontece? Ele vai ter certeza da sua inocência. Ele vai dizer, eles me perseguem injustamente. E, por fim, ele conclui com uma oração simples, objetiva e eficaz. Ajuda-me. Beleza isso, né? Então, nós vemos como Deus conduz o seu servo para nos ensinar isso de uma forma tão didática, tão simples, mas que nos ajuda a entender essa dinâmica das dores que nós enfrentamos do lado de cá da eternidade. Então, em primeiro lugar, o salmista, em meio ao calor, em meio à fornalha das aflições perpetrada por seus opositores soberbos, que o caluniavam intensamente, o que é que ele faz? Ele afirma a verdade. Ele afirma a verdade não dele, mas a verdade da palavra de Deus. Veja, diz no verso 86, são verdadeiros todos os teus mandamentos. Viver num mundo de aflições nos traz, muitas vezes, dúvidas quanto à palavra de Deus. Principalmente quando essas aflições, elas nos atingem de forma injusta. A primeira coisa que nós vamos observar é que quando nós estamos sofrendo perseguições, padecendo tribulações, nós começamos a questionar a bondade de Deus. Eu não sei se é diferente com os irmãos, comigo acontece assim. Eu já fico assim, meu Deus, o que está acontecendo? Senhor, eu estou lendo a Tua palavra, eu estou orando, estou tentando aqui, na minha limitação, obedecer ao Senhor com alegria, mas por que essas aflições se intensificam? Aí você começa a pensar, peraí, mas tudo bem, a palavra diz que os fiéis padecerão perseguição, mas, meu Deus, são muitas lutas, são muitas dificuldades. Quando o calor das aflições açoita o fiel, a primeira coisa que você vai sentir balançar é essa convicção. Tanto que isso é o que vai ser tratado do que nós chamamos da teodiceia, o problema do mal, as lutas que nós enfrentamos, né? Nós caminhamos todos os dias, lendo a palavra, orando, buscamos isso, estamos aqui todos os domingos, mas parece que as coisas se complicam cada vez mais. Parece que as coisas se tornam mais difíceis. E isso quando muitas vezes ainda é, vamos dizer assim, perpetrado por pessoas que se opõem à sua realidade cristã. Em casa mesmo, quando Jesus vai dizer que os primeiros inimigos do homem serão os da sua própria casa. Então você fica, meu Deus, no seu trabalho, na sua escola, no mundo como um todo, na igreja de Deus. Paulo chega a dizer isso, que chegou a passar perigo entre os falsos irmãos. Ele fala isso quando destaca os muitos sofrimentos que ele enfrentou. Isso é uma tentação que se apresenta com frequência. A dúvida para com a palavra de Deus e, na sequência, claro, a dúvida para com a nossa filiação. Evangelho de Mateus, capítulo 4, veja como exatamente esse é o modus operandi do inimigo. Eu creio que é outro ponto que nós esquecemos aqui, que nós deixamos de considerar no calor das nossas aflições, né? Em toda luta que você está passando, Deus está lhe provando, mas ao mesmo lado também, Satanás está lhe tentando. Interessante isso. Lembra de John Bunyan, quando você está abrindo aí Mateus capítulo 4, da alegoria de John Bunyan, né? Quando ele entra ali
no castelo. De fato, ele chega ali à casa de intérprete, né? E John Bunyan vê aquele muro, já falei aqui para os irmãos, e um fogo, né, aceso ali ao pé do muro. E alguém, um homem jogando água, né, tentando apagar aquele fogo. E o fogo não se apagava. Então, intérprete leva cristão para o outro lado do muro, e ele vê o Senhor Jesus Cristo com uma botija de azeite derramando óleo. Então, no mesmo fogo ali, você observa a ação do diabo tentando apagar aquela chama, mas do outro lado você vê Deus alimentando aquela chama. Na aflição que nós passamos, sempre surge isso. A ação do diabo levando a nos tentar, vamos dizer assim, a duvidar da bondade de Deus, de que a palavra de Deus é fiel, de que a palavra de Deus é verdadeira. Mas nós sabemos que, por outro lado, o Senhor está aperfeiçoando nossa fé. Mateus capítulo 4, veja, o Senhor está aqui, depois de 40 dias, 40 noites, jejuando. O texto diz que o tentador se aproximou e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou ele à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Então, o diabo quis trazer dúvida quanto à Escritura. E ele está citando a Escritura, só que fora do seu contexto, dizendo: puxa, tu é o Filho de Deus, está passando fome, tu é o Filho de Deus, onde está a tua proteção? Tu é o Filho de Deus, onde está a guarda da tua reputação? Tu és Filho de Deus, e por que tu sofre tanto? Então o Senhor, com a Escritura, rechaça a ação do maligno, dizendo: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Essa tentação, irmãos, veja comigo, abre no Salmo 73, ela se apresenta muitas vezes, né, parcialmente, ou seja, em questões pertinentes ao que o fiel está enfrentando. Então, no caso aqui de Davi, ele está enfrentando calúnia. Eu vou mostrar aos irmãos por quê, na segunda parte aqui da nossa prédica. Veja o salmista no Salmo 73, no contexto aqui do salmista, ele está observando, no caso de Asaf, que ser justo, manter a integridade, parece que não é algo que vale a pena. Então ele vai dizer no verso 13, observa do Salmo 73, com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Então, Asaf, ele já deu um passo mais além. O salmista, né, Davi, no Salmo 119, ele diz: não, tua palavra é fiel. Asaf já está quase deixando a fé. Tanto que ele vai dizer, no começo do Salmo: quanto a mim, os meus pés quase resvalaram. Porque nós estamos nesse mundo, às vezes eu tenho essa sensação, nas minhas tentações, e assim, meu Deus, parece que o Senhor nos deixou aqui. Nós estamos caminhando nesse mundo e são tantas lutas que surgem, tantas perseguições, tantas tribulações, tantos revés, que parece que Deus não está com a gente. Aí, de repente, você chega a chegar perto aqui de Asaf e a entender Asaf, não é? Quando ele diz: será que inutilmente eu não estou fazendo isso? Meu Deus, eu estou aqui lutando, mas as coisas parecem que não melhoram. Dessa forma, irmãos, é importante nós considerarmos isso, que nós seremos tentados nas mais variadas circunstâncias a duvidarmos da veracidade da palavra de Deus. O salmista, ele teve o cuidado de afirmar a verdade. Se volta para o verso 86, ele vai dizer: são verdadeiros todos os teus mandamentos. São verdadeiros. Não, mas o mundo está caindo ao meu redor. Estão destruindo a minha imagem. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Eu estou aqui com uma doença que não tem fim, não tem cura. A palavra de Deus é verdadeira. Meu corpo está definhando. A palavra de Deus é verdadeira. Não sou reconhecido, não sou honrado, não sou respeitado. São todos verdadeiros os teus mandamentos. Eu vou continuar obedecendo as mesmas verdades. Porque a primeira tentação que surge é essa. Puxa, de que vale? De que vale? Para que continuar? Por que continuar se as coisas cada vez mais se complicam?
Fato é que nós precisamos afirmar, como salmista, que todos os mandamentos são verdadeiros. Não deixe que as propostas de Satanás, e ele faz isso, como ele se aproximou do mestre, registrado em Mateus 4, Lucas 4, e Lucas diz que o diabo deixou até momento oportuno, venham a corromper a sua fé e simplicidade em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que é isso que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 11. Veja, o apóstolo Paulo diz isso à igreja de Corinto. 2 Coríntios 11, citei aqui, mas eu quero ler para os irmãos. Capítulo 11, o apóstolo Paulo vai dizer, no verso 3, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então a luta é na mente, os sofismas que são criados na mente contra a palavra de Deus, os quais Paulo também fala que devem ser levados todos os pensamentos cativos a Cristo, 2 Coríntios 10, e que todo sofisma deve ser colocado por terra. Então, tenha cuidado para que nas suas circunstâncias, nas circunstâncias de tentações que você enfrenta, você não coloque em xeque a veracidade da palavra de Deus. Não tome decisões precipitadas. Eu sempre, às vezes algum irmão me enviou uma mensagem, uma ligação, está sofrendo alguma coisa, eu digo, irmão, em primeiro lugar, tenha calma. Não tome uma decisão agora. Deixa passar o calor dessa luta, deixa passar o calor dessa tentação, espera, sossega. Continua afirmando a verdade da palavra de Deus, continua afirmando que ela é verdadeira e deixa que o Senhor fará o resto. Mas a gente vai tentando entender melhor. Manter a confiança na palavra, independente das circunstâncias. Confiar no Senhor em meio às maiores perseguições. Deus nos guarde a fim de mantermos a fé na verdade bendita. Veja, o verso 86, então ele vai dizer em segundo lugar, eles me perseguem injustamente. Então, o salmista teve certeza da verdade na sua luta, e agora ele tem certeza da sua inocência. Interessante isso, ele diz, eles me perseguem injustamente. Não é? Porque a primeira coisa quando você está sendo perseguido, é você pensar assim, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa mesmo? Não é? Peraí, deixa eu ver aqui se realmente eu agi de forma injusta. E o salmista, ele vai dizer aqui, eles me perseguem injustamente. Veja como eu falei da destruição da reputação. Algumas traduções vão trazer o seguinte enunciado, me perseguem com falsidade. É uma perseguição que não tem justificativa e que visa destruir a reputação do salmista. Então, o que dá a entender que havia uma campanha de difamação por parte dos soberbos contra o salmista. É isso que ele está dizendo aqui. Porém, ele afirma com convicção que eram injustas as calúnias perpetradas contra ele. Ele diz, não, isso não procede. Isso não acontece isso. A palavra de Deus é verdadeira e, claro, ele era pecador. Claro que em nenhuma luta que nós enfrentamos, nós temos 100% de pureza. Não existe esse percentual na nossa espiritualidade em nada. Você nunca pode dizer, o texto da Escritura vai dizer, que limpo estou do meu pecado, que eu não tenho nenhum problema, nessa situação aqui eu estou plenamente puro. Não. Mas você tem a certeza no coração de que está agindo de forma que é agradável ao Senhor, e isso é importante. Abra comigo na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, veja, o apóstolo Pedro afirma que é grato, 1 Pedro, abre comigo, capítulo 2. Ele afirma que é grato suportar perseguições por conta da injustiça. Veja, porém, padecer como malfeitor é algo resultante da própria maldade praticada. 1 Pedro 2, verso 19, o apóstolo diz assim, porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo, o que está escrito aí? Injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há, Pedro indaga, se pecando e sendo esbofeteados,
por isso suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, veja que Pedro está dizendo aqui, você vai servir a Deus e isso vai trazer oposição. É inevitável. Segundo Timóteo 3,12, Paulo diz, todos quanto querem viver piedosamente em Jesus Cristo padecerão o quê? Perseguições. Mas que você não seja aquele que está motivando isso de maneira pecaminosa. Talvez você venha motivar porque você quer ser fiel a Deus. Não tem como, você está na escola. E a escola tem uma pauta contrária à Escritura. E a pessoa pergunta para você, a Bíblia, a palavra de Deus, você diz assim, você vai sofrer perseguição por aquilo. Mas se você sofre perseguição, se você recebe censura do professor pela sua ausência de comportamento adequado na sala, por você chegar atrasado na escola, se você é repreendido no seu trabalho por não cumprir com os seus deveres como funcionário contratados ali, aí você diz, é o diabo, não é você. Você está padecendo porque não está agindo de forma justa. Da mesma forma, em tudo que nós, como cristãos, estamos envolvidos. O mestre fala até, em Mateus 5, do 10 ao 12, que são bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Por causa da justiça. Escrevendo a Timóteo, abre comigo, é muito importante isso. 1 Timóteo, o apóstolo Paulo diz o seguinte, eu acho isso maravilhoso. Embora nós estejamos considerando uma carta pastoral, né, que, vamos dizer, trata muito de questões pastorais, e trata, mas aquilo que é pastoral é no trato da igreja. Eu gosto quando Paulo diz assim, o propósito dessa epístola. É bom, né, porque já nos dá ali como nós devemos entender a epístola. Então ele diz, 1 Timóteo 1, verso 5, ele diz, ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência o quê? Boa e fé sem hipocrisia. Amor, uma consciência boa e fé sem hipocrisia. Tenho certeza que o salmista tinha isso, ou seja, um amor a Deus, por isso que ele afirma, os teus mandamentos são verdadeiros. Uma consciência boa. Consciência boa. Eu sei que isso que está acontecendo é resultado realmente da descendência da serpente, como nós vimos, né, 1 João 3, perseguindo a linhagem piedosa. Sempre acontecerá isso. Os fiéis podem e devem buscar boa consciência diante de Deus em meio às perseguições para a glória do Senhor. Por isso que as perseguições nos ajudam muito a sondar o nosso coração. Não é? Quando eu estou passando alguma luta, alguma perseguição, aliás, nós estamos sempre passando, mas algumas mais intensas, nós começamos a nos indagar. Espera aí, deixa eu ver se o que está acontecendo realmente aqui, deixa eu ver se eu não estou agindo aqui. O fiel, ele em vez de voltar os olhos para o outro, ele volta para si. Espera aí. Tanto que veja que o salmista vai dizer assim, são verdadeiros todos os teus mandamentos. Eles me perseguem injustamente. Eu já ponderei aqui, eu já analisei, já coloquei diante de Deus, eu não estou fazendo nada contra esses soberbos. É por conta de quê? É a perseguição ao próprio Senhor. Sofrer com a consciência limpa deve ser nosso anelo. Sofrer e nos confiarmos às mãos do reto juiz. No tempo certo, ele nos livrará para a sua glória. Tempo certo. Então o salmista, ele constata isso. Para concluirmos, volta para o Salmo 119, então, ele faz o quê? O que é que nós devemos fazer em meio a tudo isso? Em meio às perseguições, em primeiro lugar, nós consideramos o quê? Afirmarmos a veracidade da palavra de Deus. Ele afirma a certeza da verdade. Segundo lugar, ele tem certeza da sua inocência. Terceiro lugar, ele faz o quê? Ele vai reivindicar a justiça. É isso? O que é que ele faz? Ora. Os irmãos não gostam de trocadilho, né? Ora que melhora. Né? Foi bom não, pastor. Ele me deu essa dica, mas os irmãos não gostaram muito não. A gente falou até um podcast também, mas vamos ver se dá certo. Que bênção observar que mesmo em meio à perseguição ferrenha, que visava destruir a sua reputação, o salmista manteve sua vida de oração.
o fiel, quanto mais ele é perseguido, mais ele ora. Ele não vai pleitear, não. Interessante isso, né? O crente, quanto mais bate nele, mais ele soa em oração. Quanto mais o crente apanha, mais ele vibra na frequência celestial. Que interessante isso. Ele é lançado aos pés de Cristo. Ele não vai buscar os seus direitos. Ele não vai pleitear a sua reputação. Ele não vai ficar, eu sou isso, eu sou aquilo, não pode. Não, ele vai se trancar no seu quarto e na secretude do seu quarto invocar o Deus que tudo vê. Interessante isso. É por isso que é totalmente na contramão os cartazes que clamam por justiça. Eu vejo isso na internet, das pessoas nas igrejas, acontece com líderes, acontece com pessoas, estou aqui, porque não sei o quê. Vá orar. Sabe, não tem que dar satisfação para quê? Para quem? É por isso que eu amo a realidade da igreja local. Né? Eu vejo alguns problemas que acontecem na internet e digo, meu Deus, isso é tão desnecessário. Chega para mim. Pastor, se eu for sabendo do que é, eu não estou nem sabendo, que eu não tenho rede social, eu só uso com frequência o WhatsApp. Né? E aí, a pessoa tem um problema na igreja, aí tem que vir a público. Por quê? Não porque todo mundo pergunta, cadê fulano, cadê ciclano? Mas por que ele tem que vir a público? Porque ele quis se tornar público. Se ele se mantivesse só na igreja dele, os problemas dele, da igreja dele, seriam resolvidos aonde? Na igreja dele. Em oração, em temor, sendo tratado pela sua igreja. Os irmãos percebem a bênção da igreja local, nesse sentido? Então, eu não preciso dessas realidades. Vocês veem que o próprio Cristo, próprio mestre, ele só responde ao sumo sacerdote quando ele é colocado sob, ali em precação. Ele diz, eu conjuro-te perante o Deus vivo, se tu és o Cristo, diz-o agora. Ele diz, vereis o Filho do Homem, vindo com as nuvens do céu e tal. Ele blasfemou, ele falou a verdade. Ou mesmo quando diante de Pilatos, Pilatos vai dizer, eu tenho um poder, nenhum poder tu teria. Mas todo o tempo Cristo guarda o silêncio. Por quê? Porque ele era homem de oração, não homem de reivindicação. Salmista, ele conclui o seguinte, são verdadeiros todos os teus mandamentos, eles me perseguem injustamente, vou entrar com ação, vou processar, vou pleitear nos tribunais eclesiásticos, não aceito isso, exijo o direito de resposta. Não, o que é que ele faz? Ajuda-me, Senhor. Isso nos ensina que o salmista compreendeu primeiramente que a oração deve ser sem cessar, não importando as circunstâncias. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo diz isso, orai, o que está escrito? Sem cessar. Em seguida, somente Deus o poderia livrar. A certeza na palavra o levou à certeza na vida de oração. Percebam, certeza na palavra, consciência boa, leva ao quê? Lembra 1 Timóteo 1,5? O intuito da presente administração visa, em primeiro lugar, o quê? Ele fala, o amor, a consciência boa e a fé sem hipocrisia. Se eu amo a Deus, minha consciência está tranquila, a minha fé está sem hipocrisia. Eu adoro o Senhor. É por isso que você vai entender o Salmo 23. Prepara-me uma mesa na presença dos meus. Eu não só vou comer quando não tiver adversário. Deixe os adversários olharem. Coma na presença do rei. Que beleza, isso o salmista diz. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Estou comendo, meu Deus está me abraçando, ungindo minha cabeça, me dando o cálice com o seu santo vinho, e as pessoas olhando, apontando, criticando, e você em paz, sendo conduzido pelo supremo pastor e bispo da sua alma. A certeza o levou a sofrer, e o levou a sofrer em oração. Ou seja, ele aprendeu que o Senhor é poderoso para o livrar. De fato, o Senhor era poderoso, sim, para o livrar de toda a aflição. E qual a oração que ele faz? Quero concluir aqui. O que ele faz? Às vezes a gente pensa que a oração ela tem que ser muito elaborada, né? Pastor, eu não sei orar, não. E o que você pensa que é orar?
né? Não, pastor, eu acho tão bonito os irmãos vão orar, Senhor, sublime, onipotente Deus, tu que habita nos mais altos tabernáculos eternos, cercado de serafins, querubins guardam a tua glória, fumaça cobre a tua majestade. Ó Senhor, Deus que Ezequiel viu com as rodas cheias de olhos por dentro e por fora. Cuidado para depois uma roda não entrar na roda e você não ficar cantando outra coisa aí, né? Essa semana, por várias vezes, nas minhas orações, eu só disse assim: me ajuda. Me ajuda, Senhor. Tem hora que você não vai conseguir orar muito forte, né? Você não vai conseguir. Me ajuda, Senhor. Está difícil, me ajuda. Você acha que isso não é oração? Está aqui registrado. Ajuda-me. Tem hora que vai ser tão intensa a dor que você vai dizer: ajuda-me, socorro, Senhor, eu não aguento mais, ajuda-me. Interessante que isso está em muitas passagens bíblicas, e no Salmo 121 ele vai dizer: o meu socorro vem do Senhor que fez o quê? Céu e a terra. Ajuda-me, Senhor, tu fez o céu e a terra, tu és poderoso, nada é demasiadamente difícil para ti, me ajuda. Confiança na palavra, ela é atacada nessas circunstâncias, e na sequência a nossa vida de oração também é atacada. Por isso que a gente tem que observar o que o salmista está dizendo aqui. Olha, eu estou sendo perseguido, estou sendo caluniado, é injustamente, é com falsidade, mas eu tenho que manter duas coisas na minha vida aqui sempre. O que é? Leitura da Bíblia e oração. E oração tem que ser o quê? Especializada, uma oração muito eclética, uma oração... Não, simplesmente diga: socorro. E Ele, que é o socorro, sempre presente na angústia, te livrará. Clame, irmão. Não sabe o que clamar? Clame por socorro. Clame ao Senhor. Socorro, Senhor. Ajuda-me, Senhor. E Ele te ouvirá. Ele ouviu o salmista. As aflições, irmãos, nessa vida serão intensas. E muitas vezes trarão dúvidas ao nosso coração quanto à palavra de Deus, né? Porém, devemos permanecer firmes em oração e suplicando ao Senhor para que vivamos em integridade para sua glória. Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém. Socorro, Senhor. Ajuda, Senhor. Ajuda este irmão que sofre. Ajuda esta irmã que sofre. Ajuda, Senhor, o teu povo que sofre. Ajuda, Senhor. Porque uma coisa nós temos certeza de que a tua palavra é fiel e verdadeira. E de que apesar das muitas lutas, dos muitos pecados que nós temos, é com sinceridade de coração que nós nos colocamos diante de ti. Perdoa os nossos pecados. Mas não deixe de nos ajudar, porque se o Senhor não nos ajudar, nós pereceremos. Ajuda-nos, Senhor, ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo, em nome de Jesus. Amém.